preparada. Sabe, irmãos, ontem nós estivemos na conferência Teleios, conferência de homens do Verbo da Vida, lá na igreja de Leiria. E foi um tempo muito bom, nós como homens estarmos juntos ali. Foi um tempo de comunhão, de confraternização, de muita palavra do Senhor sobre as nossas vidas ali, de manhã e de noite, de tarde e de noite. Foi muito bom. Mas sabe que eu cheguei em casa com uma fome. Vocês não têm noção. Nós tivemos ali a oportunidade de comer uma sandes de pernil, de leitão, maravilhosa, mas a sandes era muito grande. Eles deram duas, mas duas não cabia em mim, era muito grande para mim, então só comi uma. Então quando cheguei em casa, já era por volta de 8 horas da noite, eu estava com uma fome tremenda. Quando eu chego em casa, irmãos, tinha uma mesa preparada para mim. Eu não perguntei para a Lise se eu podia comer daquilo que ela tinha preparado. Não perguntei. Eu não fiquei olhando de longe, falando assim, será que uma hora ela vai me convidar para poder participar desse banquete que ela preparou? Não fiquei. Fiquei olhando assim, olhando aquela comida maravilhosa e fiquei chupando o dedo assim. Não fiquei. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu fui lá, sentei à mesa, com aquela comida maravilhosa, e à medida que eu comia, eu agradecia a ela por, cara, que comida gostosa que você fez, que coisa saborosa, isso ficou muito bom, tá do jeito que eu gosto. Por que a gente não é assim com o Pai? Sabe, irmãos, tem uma mesa preparada para nós. A gente canta isso, mas parece que isso é uma mentira na nossa boca, quando na verdade é uma grande verdade. Há uma mesa preparada para nós. Eu posso desfrutar, não tenho que pedir permissão. Olha, quem sabe uma hora Deus olha para mim e permite que eu chegue e coma um pouquinho disso. Não, irmão, nós somos filhos. Como filhos nós temos direito daquilo que Ele preparou para nós. Então eu olho, de repente eu vejo medo chegando na minha vida. Eu olho para o medo e falo assim, ei medo, dá uma olhadinha para a mesa. Na mesa eu já tenho coragem e vitória conquistada por Ele. Aí chega a falta, chega a escassez, chega alguma coisa, e eu olho para a falta, para a escassez, eu falo assim, ei falta, dá uma olhadinha para a mesa que o meu Pai preparou. Ele já preparou toda a provisão que eu necessito. Olho para a mesa. Aí chega a enfermidade, bate na porta. E a enfermidade, pastor Rafael, quando chega, bate na porta, eu olho para ela e falo assim, chegou tarde, porque na mesa do meu Pai já tem cura divina. Oh, aleluia! Ei, eu não preciso pensar, quem sabe um dia a bondade e misericórdia do Senhor me alcança. Não, ela já alcançou. Quem sabe um dia eu terei provisão. Quem sabe um dia eu terei saúde. Quem sabe um dia eu terei alimento. Quem sabe eu terei amor. Quem sabe as minhas emoções serão curadas. Quem sabe a minha mente será sarada. Quem sabe, ei, deixa eu te dizer, quem sabe de tudo, já fez tudo o que eu e você precisávamos. Há uma mesa preparada. Podemos cantar mais? Há uma mesa. Agora você com entendimento, canta isso, irmão. Há uma mesa. Tudo que eu preciso está em ti. Oh, aleluia.
você. Que eu preciso, que você precisa. Está. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque conhecimento tem chegado ao nosso coração. E conhecimento, ele nos dá a possibilidade de praticarmos as coisas certas. E Deus, nós sabemos o que é certo. Sabemos que você já providenciou tudo aquilo que nós precisávamos para viver nessa terra, como se na eternidade vindoura estivéssemos. Não precisamos esperar o dia da nossa morte ou o arrebatamento para vivermos tudo que Deus conquistou para nós. É um direito nosso. Por causa do grande amor de Jesus por nós na cruz. Obrigado por essa realidade. Obrigado pela mesa farta, abundante que você preparou para nós, Pai. Somos gratos a Ti. Obrigado, Pai. Conhecimento chegou. E nós decidimos praticar o conhecimento. E pela prática do conhecimento, seremos abençoados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Você pode se sentar? Obrigado, pessoal da música, obrigado. Essas meninas estão dando um show, irmãos. Gravidérrimas. E aqui em pé. Maravilhosas. Parabéns, meninas, muito obrigado. Aos meninos também. O André está grávido também. Você está achando que é fácil carregar um peso daquela barriga toda do André? Não, não é fácil não. Mas ele, com muita exuberância, está carregando com excelência. Né, André? Obrigado. Nada. Ai, ai, ai. André é o 01. Glória a Deus. O Jardim é o 02. Graças a Deus por esses homens maravilhosos que Deus tem nos dado aqui para andar juntos aqui na igreja, viu? Benção demais. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Eu fico vendo esse pessoal cantando aqui, tocando, e eu fico imaginando assim comigo, como seria se a Lisiane no teclado tocasse uma música, o baterista tocasse outra, e o pessoal das cordas aqui trocasse uma terceira música. Como é que as meninas que cantam iriam dar conta de cantar alguma coisa, sendo que estavam sendo tocadas 3 músicas diferentes? Você acha possível isso? Aníbal, que é especialista em divisão de vozes, você não sabe, mas é. Você não sabe não, mas ele fica ali escondendo o talento dele. Um dia ele vai fazer um trabalho aqui. Eu creio nisso, viu, Aníbal? Mas imagina, hein, Aníbal? Músicas diferentes, não há hipótese. Ou há? Não há, Aníbal, não há hipótese. Tem que ter uma coisinha chamada harmonia. Não é isso? Estou certo? Tem que ter harmonia. Então, e a harmonia só consegue as mesmas músicas, a mesma música sendo tocada, no mesmo tom. Tem esse detalhe, que se for, estou falando errado, meu querido Fabrício? Certíssimo. Tem que ser no mesmo tom.
Porque se também for um tom diferente, um está em dó, o outro está em ré, não vai funcionar. Não vai dar certo. Sim ou não? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho aqui. Abre a sua Bíblia, então. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 7. O apóstolo Paulo está falando a respeito de falar em outras línguas. Mas ele, ao falar de outras línguas, ele cita uma coisa muito interessante que eu quero trazer para a aplicação da nossa vida aqui hoje na igreja. E o tema dessa mensagem é crescimento sustentável. Amém? Versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O que ele está falando aqui é a respeito do dom espiritual de línguas. Amém? Mas, por princípio, eu pego esse princípio dos instrumentos musicais que são inanimados, que eles por si só eles não podem fazer nada, mas na mão de um tangedor, na mão de um músico, ele torna o som em algo compreensível a todos. Amém? No músico. Se for na minha mão, vai continuar sem entender nada. Vai continuar sem perceber nada. Mas se for na mão de uma pessoa, na mão do Fabrício, por exemplo, você vai compreender muito bem o que ele está a tocar. Por quê? Porque ele é excelente naquilo que ele faz, como os nossos músicos que estavam aqui agora há pouco. Amém, irmãos? O que eu quero trazer para mim e para você nessa manhã, irmãos? É que ninguém pode fazer parte de uma comunidade e achar que você não é importante de algum modo. Ou que o seu serviço, de alguma forma, ele é menos do que o do outro. Irmãos, por acaso eu estou aqui hoje pregando. Eu sou o pregador do dia. Mas, se eu já tive vezes e diversas vezes que era eu lá a cuidar das coisas, de limpar a casa de banho, por exemplo. Hoje nós temos alguém para fazer isso. Graças a Deus por isso. Quantos mutirões nós já fizemos de limpeza aqui na igreja, para poder limpar a igreja. E hoje, graças a Deus, nós temos pessoas que vêm aqui e fazem esse serviço para nós. As coisas vão crescendo, vão melhorando e a gente vai assim para frente. Mas nenhum serviço e nenhum outro deve ser desprezado ou menosprezado. Todos são igualmente importantes. Agora, perceba bem que cada um que serve tem que servir no seu posto de vigia. Percebe? Se pegar o Wesley e colocar o Wesley, para tirar o Wesley da bateria e colocar ele no teclado, não vai funcionar. É músico, ele é músico como o outro, como a Lise. Mas ele toca bateria, ele não toca teclado. Se inverter isso, as coisas não funcionam. Não vai dar certo. Amém? Eu sei que eu vou fazer a audição que vai acontecer no final do mês. Já está tudo certo. E eu já tive uma conversa com o Wallace, né, bem íntima lá com o Wallace ontem. E eu já sei por antecedência que eu vou ser aprovado na audição. Brincadeira à parte, irmãos. Eu não posso me aventurar a cantar. Não vai dar certo, irmãos. Aliás, eu fazia parte de uma igreja, vou contar isso para vocês, lá em Lagoa Santa, há muito tempo atrás, e o culto de manhã ia começar e não tinha nenhum músico na igreja naquela manhã. Guilherme Júnior, nenhum. Ninguém, nenhum músico. Não era o cantor, não, nenhum músico. Aí a pastora da igreja, na ocasião, virou para mim e falou assim: ô irmão Márcio, você pode dirigir o louvor para nós hoje? Ô irmãos,
e botou o microfone na minha mão e saiu de perto. E eu estava assim, ali, o que eu faço? Como é que começa isso? Porque, irmãos, eu não sei entrar, eu não sei sair, eu não sei bater palma, não dá certo. E aí, eu peguei e falei assim, irmãos, vamos orar um pouco. E começamos a orar ali, né, para buscar uma inspiração, mas à medida que eu orava, eu ficava de olho lá na porta, com um olho fechado e o outro aberto, para ver se chegava alguém do louvor para me socorrer. E eu estou ali, não chegava ninguém, e já tinha passado 2 minutos de oração, já tinha 3 minutos de oração, e não chegava ninguém, e o louvor tinha que começar, e a igreja esperando que eu cantasse alguma coisa, e nada, e de repente, aparece lá fora a irmã Isabela. Ela não estava escalada no dia, não, sabe? E ela chegou um pouquinho atrasada. Não era dia da escala dela, ela chegou lá assim. E ela veio, na hora que eu olhei assim, parecia um raio de luz em cima dela, assim. E eu falei assim, obrigado, Pai, pelo livramento. Irmãos, vamos adorar a Deus. Eu queria chamar a irmã Isabela, por favor, vem aqui na frente. Cada um no seu quadrado, irmãos. Cada um faz aquilo que foi chamado para fazer. Não dá para eu fazer aquilo que é de outro, não. Não dá para ser um apóstolo music, não dá para poder pegar e ser alguém que se aventura na área musical, porque não tem ninguém. Não dá para ser assim, irmãos. Nós precisamos cada um fazer aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, ninguém que está aqui dentro desse auditório foi chamado para não fazer nada. Todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. Sabe que nós temos, olha, a palavra de Deus nos ensina em Efésios, que nós temos apóstolos, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 dons ministeriais. 5 dons ministeriais. Desses 5 dons ministeriais, tem a palma da mão, que são o ministério de socorros. O que é o ministério de socorro? Tudo que não está dentro dos 5. Então, por exemplo, você pega os músicos, socorros. Você pega o diácono, socorros. O professor de crianças, socorros. Quem cuida dos carros lá fora, socorros. Quem limpa as casas de banho, socorros. Pessoal da cantina, socorros. Ou seja, tem um lugar para você em algum canto nessa igreja, irmão. Você não está aqui à toa. Fala assim, não tem tanta gente aí servindo já, não tem lugar para mim não. Tem, irmão. Você é bem-vindo à família Verbo Porto. E família serve. Amém, irmãos? Sabe, tem algumas atividades lá em casa que Elisiane não gosta de fazer, mas ela faz. Tem algumas atividades lá em casa que eu não gosto de fazer, mas eu faço. E tem algumas atividades lá em casa que o Estevão não gosta de fazer, e ele não faz. Não, brincadeira. Estevão, eu te amo, me perdoe. Ele faz também. Percebe, irmãos? Estevão é meu filho mais novo, para você que não sabe. Então, irmãos, tem serviço dentro de casa. Você acha que na igreja não vai ter para você? Só que a gente precisa perceber o nosso lugar no corpo de Cristo. Aquilo que Deus me chamou para fazer. Ah, mas Deus não falou nada comigo ainda, eu não sei o que eu tenho. Então pega, conversa comigo, conversa com um dos pastores, nós vamos dar um jeito de te encaixar em algum sítio. Em algum lugar você vai poder servir nessa igreja. Amém, irmãos? Vamos para frente aqui então. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Abre comigo aí.
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 18 e 19. Diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, diga comigo, todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Você pode dizer comigo assim, juntas e ligamentos. Cadê o Emanuel? Está com os adolescentes. Emanuel, ele é fisioterapeuta, ele entende desse negócio de juntas e ligamentos aí, né, pastor Mateus? Também está lá cuidando do Daniel lá atrás. Glória a Deus. Estou ruim de chamar um hoje, hein? Mas vamos lá. Essa situação de juntas, ligamentos, lá, chegou o pastor Mateus, né? Glória a Deus, está ali cuidando do Daniel, está tudo certo. Esse negócio de juntas e ligamentos, irmãos, tem uma funcionalidade no nosso corpo, tem um propósito de existir. Toda junta e ligamento promove o quê? Um crescimento. Se tiver uma junta e ligamento que não está de acordo, vai crescer atrofiado ou não vai crescer, vai ter problema. Quem já ouviu falar em bursite? É uma infecção, minha mãe teve esse trem uma vez, que foi aqui no ombro. Irmãos, é uma dor insuportável nas juntas, nessas conexões aí. Eu não sei se é infecção ou inflamação. Inflamação. É uma inflamação nas juntas e promove uma dor insuportável. Sabe, irmãos, quando você está com alguma dificuldade, quando você está atravessando algum problema, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos tendo uma inflamação no nosso corpo como igreja, e está produzindo uma dor insuportável para o nosso corpo, que é a igreja. Vocês estão comigo? Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos conectados, ligados, para que nós saibamos o que se passa com você, para a gente poder tentar pelo menos ajudar, em oração, se for o caso. Vocês estão comigo? Agora, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Esses dias mandaram para mim um videozinho, falando a respeito, um vídeo ou um áudio falando a respeito pastor, o senhor não soube que eu estava com um problema assim, assim, assim? Não soube, a pessoa falando lá. Sabe, irmãos, a gente não é obrigado a saber de tudo que está se passando com você, não. Nós não temos bola de cristal, e esse negócio de bola de cristal é lá da concorrência. Vocês estão comigo? Não faz parte da gente, não, irmão. Então, é importante que você se conecte de alguma forma. É importante que você se conecte com um grupo menor, porque no grupo menor, irmãos, você vai ter a oportunidade de compartilhar das suas dores, das suas frustrações, das suas decepções. No grupo menor, você vai se tornar conhecido e vai se conhecer. Você vai poder se tornar importante na vida de alguém, porque você tem algo dentro de você que é necessário para a vida do outro. Às vezes, irmãos, uma experiência sua, algo que aconteceu com você, que você conseguiu superar aquilo, pode ser exatamente a salvação para uma outra pessoa. Mas você só vai poder ser bênção na vida dessa outra pessoa quando você se conectar, quando você estiver junto. Por isso é tão importante o verbo em casa, por isso é tão importante os cultos de quarta, por isso é tão importante o grupo de jovens, o grupo de adolescentes. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos juntos. Porque no domingo de manhã, irmãos, são mais de 100 e tantas pessoas aqui, passando por aqui, e às vezes a gente não sabe, às vezes você entra e a gente nem sabe da dor que você está tendo, e deixa eu te dizer, nós queremos saber da sua dor. Nós queremos saber o que você está a atravessar, das suas dificuldades. E ele diz aqui que quando essas coisas estão
ajustadas, quando nós estamos passando por algo e essas juntas e ligamentos estão bem ajustadas, acontece uma coisa aqui impressionante. Olha o que ele fala: suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Irmãos, existe um crescimento que não procede de Deus, ele é inchaço. Esse crescimento que não procede de Deus, ele vai trazer transtorno mais dia menos dia. Em algum momento vai dar problema, porque é algo que é fake, é algo que é falso, é algo que não produz crescimento efetivo a longo prazo. Ele tem aparência de crescimento, mas ele é falso. Mas nós não somos daqueles que estão com o evangelho de falsidade, nós estamos com o evangelho da verdade. Esse sim, ele, quando nós estamos ajustados, produz um crescimento de Deus nas nossas vidas, em todas as áreas, e acaba refletindo na igreja local. Porque um indivíduo saudável, irmãos, um indivíduo saudável, ele vive uma vida saudável, cheio de alegria. Como é que você está? Nada aborrece. Oh, aleluia. Está feliz hoje? Sempre. Toca andare. O Paulo fala isso muito comigo. Toca andare, sempre. É assim, irmãos. Está tudo bem? Sempre. Eu amo isso. E tem que ser, irmãos. Pessoas saudáveis são pessoas que exalam saudabilidade. Exalam uma vida saudável, um estilo de vida que revela aquilo que elas são por dentro. Amém, irmãos? Enquanto a pessoa que não é saudável, como é que está? Hoje não está nada bom. Hã? Vai se andando. Vai se levando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmãos. Há um crescimento do indivíduo quando ele está bem com Deus. Quando ele está bem com Deus, irmão, nada aborrece. Nada, pode vir a tempestade que for. Que chuva maravilhosa, está trazendo um frescor. O sol está escaldante, que maravilha para pegar uma praia. Está tudo bem, irmãos. A pessoa sabe como ela está. Vocês estão comigo? Agora, esse indivíduo bem com a vida, vai fazer o que na sua família? Dentro da sua casa? Vai produzir vida na sua casa. Como que está aí? Tá, tudo bem, minha família vai bem. As contas estão pagas? Ainda não, mas vai ficar. E está tudo certo, irmãos. Aí a família da pessoa, você vê a família da pessoa tudo bem, os filhos bem, prosperando, tudo ajustado, só alegria, nada aborrece. O que acontece com essa família? Ela vai vir para onde? Vai vir para a igreja. Quando chega na igreja, irmão, ela não está nem preocupada se estão falando bem ou falando mal, se está fazendo fofoca, se não está fazendo fofoca. Está tudo bem. Por quê? Porque elas estão bem consigo mesmas. Porque quando eu sei quem eu sou, irmão, pode falar o que quiser de mim. Esse que estão falando aí, não sou eu. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu vivo. E eu sei o preço diante de Deus que eu fiz, que eu paguei, para estar onde eu estou hoje. E da maneira que eu estou hoje. Então, deixa eu falar. Percebe? Famílias bem saudáveis vêm para a igreja. E vão produzir o quê? Uma igreja saudável. É esse crescimento que vem da parte de Deus. É o crescimento que vem de Deus, é dessa forma, irmãos. Nada vai tirar você desse lugar.
de crescimento, conforme diz aqui, cresce o crescimento que procede de Deus. Não é um crescimento forjado pela força do próprio braço. Não é um crescimento por causa de um coach, de uma motivação externa, de alguém que falou algo. Nossa, agora, irmãos, não estou falando nada de mal do coach, não. Já falei isso aqui para a igreja, eles têm um lugar deles, muito importante na sociedade, mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja, ela tem tudo aquilo que é necessário para que você viva uma vida próspera. E eles estão copiando aquilo que nós temos, na palavra de Deus, baseados na palavra de Deus, e arranca o teu couro. Porque para você pagar um curso lá deles, é caro, irmão. E você tem aqui de graça, todo domingo. Mas você não valoriza o que está sendo dito aqui todo domingo. Passa a valorizar a sua igreja. Passa a valorizar as palavras que estão entrando aqui. Passa a valorizar aquilo que é dito aqui nesse púlpito. Porque tem sido pregações e pregações que podem salvar a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te contar outra então. No momento da dificuldade, quem vai estar aqui sou eu, não é o coach. Eu vou estar aqui para chorar com você, para alegrar com você, para ir na sua casa o dia que você estiver passando por um momento difícil, sou eu que vou estar aqui e os demais pastores. Nós vamos estar aqui para poder te socorrer no momento de angústia, no momento de tribulação. Então valorize um pouco mais a gente, porque o coach não vai te dar atenção não. O dia que você parar de dar dinheiro para ele, acabou a sua vida diante dele. Acabou. Aqui não, irmãos. Se você dá dízimo, se você não dá. Se você dá oferta, se você não dá. Nós nem sabemos se você faz, se você não faz. Porque o nosso envelope não tem sequer o seu nome para colocar nele. Porque nós acreditamos que isso é algo genuíno da sua parte para com Deus. E nada mais do que isso. E nós nem sabemos se você faz ou não faz. Mas estamos aqui para poder te amar, para poder cuidar de você, para poder estar junto com você. Juntas, ligamentos que produzem o crescimento de Deus. Não estou falando que você não possa ter o seu contato com o coach lá, não estou falando nada disso, irmão, não estou falando contra ele, não. Eu estou falando que você precisa valorizar os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja, que estão aqui por sua causa, por amar você e sua família. Gostei aqui de um dia aqui que o Santana pegou o pastor aqui, estou falando porque você já falou aqui de púlpito. Pegou o pastor Diogo e levou ele para um coach desse aí. Aí, na conversa entre os dois lá, gostei, o Diogo agradecendo o Santana, muito obrigado. Está tudo certo, irmão, não tem problema não, pode ir, irmão, não sou dono de ninguém. Pode ir. E eles foram. Não tem nem que pedir permissão para mim para isso não. Cada um sabe de si. Está entendendo? E foram lá. Quando o Diogo foi agradecer o Santana por ter ido, ele falou assim, como é que é? Se você está bem, meus filhos estão bem. Fala sério, entendeu a visão? Percebe, irmão? Nós estamos aqui para poder fazer bem a sua família, cuidar da sua família. Nada mais do que isso. Então você é importante, há um crescimento. E esse crescimento é um crescimento que realmente procede de Deus e dá sustentabilidade. É um crescimento que vai gerar vida a curto, médio e longo prazo. Amém? Glória a Deus. Olha só, 1 Reis, capítulo 14, versículo 25. Abre aí comigo a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 14, versículo de número 25. É uma história aqui envolvendo o rei Roboão. Deus havia mandado fazer alguns escudos de ouro.
E aí, aconteceu que um rei foi lá, guerreou contra Israel e tomou aqueles escudos de ouro de Israel. E aí, Roboão, ao invés de pegar e fazer outros escudos de ouro, foi lá e falou assim, não, esse negócio de gastar muito ouro aqui, vamos fazer um de bronze aqui, tá? Vamos ler o versículo 14, 1 Reis capítulo 14, verso 25, diz assim, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E eu quero me atentar um pouco aqui nesse texto aqui. Irmãos, aquilo que você faz não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer forma. Deus deu uma instrução, faça escudo de ouro. Aí na primeira adversidade, o que acontece? Vou fazer de bronze aqui, sabe, vamos economizar aqui, porque sabe como é que é, né? Não, eu não sei como é que é não, irmão. Se Deus mandou fazer uma coisa de um jeito, tem que ser daquele jeito. Se Deus mandou fazer de outra, faz daquele outro. Não pode é você pegar e achar que, porque está em falta, eu vou fazer de qualquer jeito. Ou algo que vá ser mais ou menos parecido. Não, irmãos. Ou faz do jeito que Deus mandou fazer, ou não faz. É melhor que não faça do que fazer de qualquer jeito. Não dá para poder vir aqui e servir no diaconato de qualquer jeito. Não dá para tocar aqui instrumentos musicais de qualquer jeito. Não dá, irmãos. Tocar aqui sem ensaiar. Não dá para poder ficar ali na mesa de som de qualquer jeito. Não dá. Não dá para o verbo em casa ser feito de qualquer jeito. Não dá. Não dá para o departamento infantil, os professores ali não se prepararem para uma lição de domingo para as crianças. Não dá. E eu não estou falando que esses irmãos fazem isso de qualquer jeito. Eu estou trazendo para nós vacina. Amém, irmãos? Eu estou trazendo uma vacina para que nunca a gente venha fazer desse jeito. Não dá para o pastor chegar aqui, irmãos, sem preparar uma mensagem. Sabe, preparação de mensagem gasta tempo, oração, estudo. Amém, irmãos? Não dá para ser de qualquer jeito, não. Irmãos, eu creio no Espírito Santo mudando a minha mensagem todinha, se Ele quiser. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes? Mas no que diz respeito à minha obediência com o Senhor, ao meu comprometimento com a sua palavra, eu não vou fazer aqui, chego lá na igreja, Deus pega e me dá uma palavra. Não é assim não, irmão. Eu tenho que me esmerar, eu tenho que estudar, e vou falar um pouquinho mais. Deixa eu te contar uma coisa, principalmente para vocês que ministram a palavra. Você não pode estudar a Bíblia para pregar. Que isso, pastor? Você tem que estudar a Bíblia para vivê-la. E se tiver oportunidade, pregue. Não dá, irmão. Para ter pastor, para ter professor, para ter mestre, para ter pessoas que sobem para ministrar, porque estudou uma palavra 15 minutos antes do culto começar. Eu sei que a palavra hoje não é a palavra do glória a Deus, irmãos. Mas você pelo menos faz uma cara aí de paisagem, que está tudo certo. Mas eu preciso ajustar alguns parafusos aqui nessa manhã. Se nós queremos ter 400 membros, e nós vamos ter, né, Murilo? Ontem nós tivemos ali uma palavra poderosa para os homens, nós vamos ter os 400 membros aqui até o final do ano. Mas se nós queremos ter esses 400 membros, irmão, nós precisamos, como liderança dessa igreja, mudar o nosso comportamento na igreja.
Nós não podemos fazer a igreja do jeito que a gente faz hoje. Senão não vai ter 400 membros não, irmão. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida com relação à igreja. Não é de qualquer jeito. É um lugar de pertencimento. Ou você pertence ou não pertence. Ou você tem prazer naquilo que você serve, ou você não tem prazer. É prazer em servir, irmãos. Dura esse discurso. Mas eu sei, você vai, olha para frente, dá um sorriso e fala assim, não está falando comigo, e está tudo bem. Amém, irmãos? Tem um povo que precisa chegar aqui, irmãos. 400 pessoas precisam chegar para essa igreja. E se essas 400 pessoas chegar hoje, como é que vai ser? Elas vão desejar permanecer com a gente? Dependendo do seu serviço, da qualidade do que você serve, da intensidade que você entrega, dos cultos que você vem. Se essas pessoas, 400 pessoas, depender do meu comprometimento, se essas 400 pessoas, estou falando diretamente para a liderança dessa igreja, estou falando para você que é membro aqui não, estou falando para a liderança da igreja, essas 400 pessoas que vierem para a igreja, se depender do meu serviço na quarta-feira, elas vão permanecer? Tempo. Eu sei que cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades. Eu sei disso tudo, irmão. O que talvez, e aí só você pode responder para você, não é para mim. Você responda para você e eu respondo para mim. Está bem assim? Talvez você poderia se esforçar um pouquinho mais, o que você acha? Para poder estar presente conosco na quarta-feira, para ver aquilo que Deus está fazendo nas quartas-feiras aqui nessa igreja. Aí as coisas começam a mudar de patamar, irmãos. Aí as pessoas que vêm para poder se tornar 400 membros, elas vão olhar e falar assim, uau, que liderança coesa, que liderança unida, que liderança bem ajustada, que liderança que está junto aqui. Aí os membros, os liderados vão olhar para os líderes e vão falar assim, uau, o meu líder faz isso, o meu líder vem à quarta-feira, o meu líder participa do Verbo em Casa, o meu líder, então eu vou participar também. Aí o membro que vem e chega, vê isso tudo acontecendo, uma liderança trabalhando junto, ela fala assim, ei, eu preciso disso que esse povo tem, eu quero viver isso também. E pega e se torna um participante, alguém pertencente a uma família que já está bem ajustada, porque o Senhor promove o crescimento. Glória a Deus. Quando eu vejo esse negócio aqui de Roboão, me vem três coisas na cabeça. E eu quero partilhar com vocês isso. O que eu faço hoje revela onde está o meu coração. O que eu faço hoje revela onde está o meu coração. Então, se eu faço de qualquer jeito, meu coração não está nisso. Se o meu coração está em colocar bronze no lugar do ouro, o meu coração não está ali, não está em Deus, porque Deus deu uma orientação, coloca ouro, aí vem eu e coloco bronze. Troco as coisas, faço de qualquer jeito. E quero o resultado do ouro, usando bronze. Não vai ter resultado do ouro não, irmãos. Você vai ter o resultado do que Deus planejou se você fizer aquilo que Deus estabeleceu. Se você quiser fazer do seu jeito, faz do seu jeito, mas aí você está à sua própria sorte, irmãos. Amém? Segunda coisa. Primeira coisa é, o que eu faço hoje revela onde está meu coração. A segunda coisa é, como eu faço hoje revela a minha submissão. Como eu faço hoje revela a minha submissão.
Esse púlpito aqui, eu tenho um líquido especial que a igreja comprou para limpar ele, mas eu vou passar só um pano. Ei, onde está a sua submissão? Onde está a nossa submissão? De fazer aquilo que foi orientado a ser feito. Sabe, irmãos, às vezes eu não gosto de fazer determinadas coisas, não. Mas deixa eu te falar, por não gostar, eu não posso fazer do meu jeito. Por não gostar. Mesmo que eu não goste, eu tenho que fazer. Porque é o certo a ser feito. Amém? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não é assim na sua casa? É assim ou não é? Ou lá na sua casa tem uma forma de viver e você faz do jeito que você quiser. Você não se submete às regras da casa. Não estou nem falando de se submeter o homem e submeter a mulher, não. Estou falando das regras de boa convivência de uma casa. Você não se submete a ela, por quê? Não ficou estabelecido que era assim? Sabe, irmãos, eu sei que tem determinados pais que, desde precoce, os filhos precoces, dão tela para os filhos. Mas eu sei que tem pais também, que mesmo com 12, 13 anos, não dão tela para os filhos. E está tudo certo. Cada um vai colher aquilo que de acordo com aquilo que está semeando, sim ou não? Mas, deixa eu te dizer uma coisa, não dá para poder o pai e a mãe estabelecer uma regra comportamental dentro da casa e por achar que, não tem nada a ver, eu vou seguir do meu jeito. Por exemplo, pastor Rafael e a Sofia chegaram num denominador comum que não iriam dar tela para os filhos. Beleza. Aí chega o Isaac. Meu pai falou que eu não posso ter tela até os 14 anos. Mas eu já tenho 13 anos, eu sou dono do meu nariz e eu vou fazer do meu jeito. Você acha que vai dar certo isso, irmão? Vocês estão comigo? Não vai dar certo, por quê? Isso é insubmissão. Existem regras. Na igreja, na vida da igreja também existem regras, irmãos. Nós precisamos fazer as coisas da melhor forma possível. Por exemplo, pessoal da música, o horário de chegar aqui é 8h30 para eles ensaiarem. Você está dormindo ainda. Mas eles estão aqui 8h30 da manhã, já ensaiando. Para quê? Para que na hora que você chega aqui, você já tenha o pessoal da música pronto para começar a tocar os instrumentos às 10 horas em ponto, infalivelmente. Esteja você aqui ou não. Vocês estão comigo? Agora, imagina se eles começassem a fazer de qualquer jeito. Chega aqui, um chega às 8h30, o outro chega às 9, o outro chega às 9h30, o outro chega às 5:50, e vai ligando o instrumento, e aí na hora que vai começar a música, faz de qualquer jeito. Não é assim. Existe uma liderança e nós precisamos ser submissos a essa liderança, nas direções que essa liderança deu. Amém? Como eu faço hoje, revela a minha submissão. E terceiro ponto aqui. Quando eu faço, revela meu comprometimento com o reino. O que eu faço hoje, revela onde está o meu coração. Como eu faço hoje, revela a minha submissão. E quando eu faço, revela o meu comprometimento com o reino. Não vou fazer agora não, depois eu faço. Olha, tem jeito de você dar uma olhadinha lá em cima para mim, porque as músicas não estão passando aqui. Hoje eu falei com o Diogo aqui. Diogo, dá uma olhadinha para mim que tem alguma coisa errada lá em cima. Porque as letras das músicas estavam passando atrasadas. O Diogo não esperou. Não, depois eu falo. Olha ali em cima. Não, ele saiu daqui, foi lá em cima, olhou, viu lá que o pessoal estava lá, estava tendo algum problema lá, identificaram o problema, corrigiram o problema e voltou para cá. Percebe?
quando eu faço, revelo o meu comprometimento com o reino, revelou o comprometimento dele com a igreja local. Vocês estão comigo, pessoal? Nós precisamos compreender que essas coisas precisam ser bem ajustadas, são ligas, são juntas. Como família, nós precisamos desse comprometimento de todos, bem ajustados, para quê? Para que haja o crescimento de acordo com Deus, não o meu crescimento. Não é o crescimento que o pastor Márcio está propondo, é o crescimento que Deus promove. Amém, irmãos? Esse crescimento vem no indivíduo. Depois vem o crescimento do indivíduo, vem o crescimento da família. Depois do crescimento da família, vem o crescimento da igreja. E aí, irmãos, todas as áreas. Quando eu sou próspero, por exemplo, quando eu sou próspero como indivíduo, a minha família vai desfrutar dessa prosperidade. Quando a minha família é próspera, a igreja vai desfrutar dessa prosperidade, irmãos, porque o dinheiro que chega na igreja sai da família e sai do indivíduo no primeiro momento. Mas quantos sabem que aquilo que sai do meu bolso não sai da minha vida? O dinheiro que sai do meu bolso, irmão, não sai da minha vida não, porque Deus promove crescimento. Amém, irmãos? Nós nunca na matemática de Deus iremos perder com Deus. Sempre haverá provisão, crescimento. É a 30, a 60, a 100 por 1, diz assim a respeito da palavra. O que dirá a respeito daquilo que Deus tem para nós com relação às finanças? Você acha que Deus está querendo nos manter na miséria? Não, você vai ter que dar seu dízimo porque eu quero você miserável, eu quero com você com escassez. Não, irmãos. Deus quer que nós prosperemos e quer encontrar em nossos corações generosos, ajustados. Amém? E para encerrar, eu queria pedir para o pessoal da música para subir, por favor. O crescimento saudável da igreja, ele se dará de maneira natural quando vivermos em unidade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, esse texto já foi até dito aqui hoje pela Raquel. Pensei que ela ia pregar a minha mensagem, mas graças a Deus ela me deu uma colher de chá. Mas 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Então, se nós estamos crendo para 400 irmãos, não fala que nós não vamos chegar, não, por favor. Se nós vamos crescer para 400 membros até o final da igreja, creia com a gente, por favor. Vamos falar as mesmas coisas. Eu já vejo a minha igreja com 400 membros. Você pode dizer isso? Você pode falar assim comigo? Eu já vejo a minha igreja com 400 membros. Por que a gente quer, irmãos? Por que eu quero uma igreja de 400 membros? Porque uma igreja de 400 membros vai me facilitar fazer um negócio que a gente chama de multiplicação. Irmãos, vou falar um negócio para você. Deus falou muito forte comigo ontem a respeito de multiplicação. E eu quero estar, irmãos, eu quero que nós sejamos plataforma de lançamento para todos os conselhos do Distrito do Porto. Nós teremos uma igreja Verbo da Vida em cada conselho do Porto. Amém, irmãos? Mas para a gente poder fazer isso, nós não podemos dividir. Nós não podemos dividir igreja. Divisão não é de Deus não, irmãos. Divisão só traz problema. Multiplicação não. Multiplicação traz resultados. E eu creio, irmãos, que nós vamos ter resultados, porque nós vamos multiplicar isso aqui. 400 pessoas, nós vamos poder pegar e financiar um ponto de pregação em outro conselho. E depois em outro conselho, depois em outro conselho, depois em outro conselho. É multiplicação, porque tem gente boa demais aqui no nosso meio, que pode ser enviada, irmãos. Como nós fizemos com o pastor Paulo para Castelo Branco, como nós fizemos com o pastor Guilherme para Viseu. Amém, irmãos?
crescimento saudável da igreja se dará de maneira natural quando vivermos em unidade. E para finalizar, Atos capítulo 2, versículo 42. Abre aí para a gente, para eu finalizar. Atos 2, 42. Irmãos, nós não queremos crescer por crescer, não. Eu quero crescer, porque eu quero ver você crescer. Eu quero ver você como indivíduo crescer. Eu quero ver a sua família crescer. E quando você como indivíduo crescer, quando a sua família crescer, aí sim, irmãos, a nossa igreja vai crescer. É um processo natural, de algo sobrenatural que acontece nas nossas vidas. Eu vou repetir para você. É um processo natural de algo sobrenatural que acontece nas nossas vidas. Amém? Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, juntas e medulas ajustadas. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de verbo em casa em verbo em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os 400 que irão ser salvos, para a gente começar a conversa. Você pega isso, se agarra a isso comigo. Amém, irmãos? Fala assim: pastor, estamos juntos, promovendo a Igreja Verbo Porto no templo, promovendo a Igreja Verbo Porto nas casas, para que nós cheguemos ao final do ano com 400 membros. Muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado pelo seu empenho, muito obrigado por você fazer parte dessa família. Amém? Agora deixa eu pedir uma coisa para você. Se você ainda não serve nessa igreja e não sabe nem por onde começar, eu queria te pedir um favor. Eu queria os pastores que ficassem aqui na frente, por gentileza. Todos vocês, todos os pastores, virem para lá agora. As digníssimas esposas também, por favor. A senhora pode permanecer aí, por gentileza, e a senhora também. Você que ainda não sabe onde se encaixar para servir na igreja, olha esses homens e mulheres de Deus aqui, dá uma olhada para eles, por favor, procurem-os depois do culto. Eles estão aqui para servir vocês em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles vão poder orientar vocês. O melhor lugar onde você pode servir nessa igreja. Nós precisamos de você. Nós precisamos daquilo que você tem. Nós precisamos daquilo que Deus confiou em você, dentro de você. Eu sei que você é um bom depósito. Eu sei que você tem coisas boas para partilhar com a gente. Amém? Então, por favor, procure um desses homens e mulheres de Deus aqui. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Pode se sentar. Se você ouviu essa mensagem, você que está na internet, nos procure também. Nós precisamos de vocês.
Glória a Deus. Tem alguém aqui, porventura, que entrou aqui hoje, que nunca tenha feito de Jesus o Senhor e Salvador de sua vida? Que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Olha, eu não faço parte de igreja, eu entrei aqui hoje pela primeira vez, e eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. A salvação é um direito seu, como é direito meu. Mas sabe que salvação não é algo que a gente simplesmente acredita e... Não, a salvação precisa de algo da nossa parte para que chegue na nossa vida. Que é isso, pastor? Jesus já não fez tudo lá na cruz? Fez. A salvação que Jesus fez e conquistou para todo mundo é graça dele. Nada mais do que isso. Mas sabe que tem um texto que fala e me ensina alguma coisa, que a salvação, para ela ser manifesta na minha vida, eu preciso fazer algo. E diz lá em Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz assim, olha, se, condição, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, não basta você crer com o seu coração, você tem que expressar com a sua boca. É um processo, irmãos. Então, se você está aqui e nunca teve a oportunidade de confessar com a sua boca aquilo que você crê no seu coração, essa manhã é para você. E eu quero te dar a oportunidade de você fazer essa declaração de fé nessa manhã. E eu vou te ajudar. Eu queria que você orasse comigo assim. Eu vou te ajudar nessa oração. Repete comigo assim, fala assim, Senhor Deus, nessa manhã, eu compreendo que Jesus veio nessa terra, morreu no meu lugar, perdoou os meus pecados e me deu direito à vida eterna. Eu faço de Jesus o meu Senhor e meu Salvador. Amém. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez e gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? Levante sua mão. Todos salvos. Você que está na internet, ei, você não está fora disso não. Você é importante. E Jesus fez isso por você. Se você fez essa oração, deixa seu nome aí. Nós queremos te conhecer e orar por você. Amém, irmãos? Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade que precisa que nós oremos por você para que você seja curado? Vem cá, minha filha. Pode ficar aqui, por favor. Tem mais alguém? Eu queria que você que está aí, você pudesse ficar em pé, estender suas mãos para cá. Adriana, você pode vir aqui, por favor, e orar com ela. Irmãos, você está num bom lugar. Você veio para um bom lugar. Aqui a palavra de Deus encontra com você, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. O Senhor nos enviou a sua palavra e nos livrou daquilo que era mortal. Em nome de Jesus, nós cremos no poder da cura do Senhor Jesus, no poder que há no nome de Jesus, e nós declaramos sobre a vida da nossa irmã a palavra de Deus se cumprindo no corpo físico dela, na sua mente, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito maligno atuando na mente dela, tentando dizer para ela que ela não é, que ela não tem, que ela não pode. Em nome de Jesus, todo sofisma e toda fortaleza caindo por terra, para que a palavra de Deus se estabeleça na mente dela, desça para o coração e assim haja fé. Em nome de Jesus, nós declaramos ela curada e sarada para viver os melhores dias da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Deus me chamou, pra tudo abandonar. Convidou a nele confiar. Aleluia.
pode fazer dessa canção a sua oração nessa manhã? Do vivo Deus. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, e tu és meu. e eu sei que ao meu lado sempre estarás, para sempre O meu ser te deseja, todo céu te adora. e para sempre. Tu Tu és bom, Senhor. pra sempre tu reinas. Teu nome Teu nome é eterno, e pra sempre cantarei. Tu és bom, o meu ser te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas. Teu nome é eterno, e pra sempre cantarei. Tu és bom, estou aqui, estou aqui. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu, e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estar. Aleluia. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer. Eu sei que hoje não foi aquele dia de sair correndo, não, dando carreira aqui na igreja. Mas eu te peço, ande em amor com o seu pastor. Porque eu sei que tudo que a gente fala aqui, irmãos, é porque o Espírito está comunicando para a gente comunicar para a igreja. Talvez para você possa ser só vacina, mas para algumas pessoas talvez seja injeção, seja remédio. E é importante tanto a vacina quanto o remédio. Amém, irmãos? Então ande em amor comigo. Saiba que para poder ministrar uma palavra dessa, eu pensei umas 200 vezes. Quem me conhece sabe disso. Mas é necessário ajustar, ajustes, irmãos, para poder desfrutar do crescimento que procede de Deus. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã de instrução, de ensino, de correção. Ó Pai, mas uma manhã de amor, ó Pai, de amor sobre toda a igreja, Pai, que o Senhor derrama sobre a minha cabeça e escorre para todos os demais, Pai. Obrigado, Senhor, porque certamente nós vivemos numa igreja abençoada pelo Senhor, uma igreja de um povo que ama o Senhor profundamente, e ó Deus, compreende o seu lugar no corpo de Cristo, uma igreja de pessoas que compreendem o pertencimento que tem à família Verbo Porto, e por isso todos nós desfrutaremos do crescimento que procede do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por uma semana de boas notícias chegando para todos nós, onde nós seremos abençoados através da prática da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vão em paz, irmãos. Amém.